Uma das coisas que eu comecei há muito tempo atrás a observar são as sensações do meu corpo, né? Como ele se mexe, quando uma reação vem, ou uma raiva, ou um medo, ou uma alegria, ou um desejo, como essas coisas se mexem na presença de algo que eu vi, de algo que eu respirei, de algo que eu senti, inclusive nos campos ao meu redor. Então, tem pelo menos 15 anos que eu comecei esse trabalho, os primeiros movimentos de aprender a observar o que acontecia no meu corpo através das sensações que ele me comunica. E esse é um universo vasto, vasto, muito vasto, e ele se junta com o universo das práticas de atenção, que é onde está a minha atenção agora. Será que eu consigo soltar a atenção que eu estou apegado? Um pensamento que eu não paro de soltar, será que eu consigo soltar? Ou aquela dor no corpo, ou aquela questão, ou aquela revolta, ou aquela coisa que está embrulhada, será que eu consigo soltar? Ou um sentimento que está vindo e às vezes eu estou sentindo resistir, ou brigar, será que eu consigo soltar? Será que eu consigo deixar fluir? Então essa observação interna é um universo que precisa, sim, ser treinado por todos aqueles que desejam encontrar esses lugares de consciência maior dentro de si. Porque é apenas você sendo capaz de observar e sendo capaz de perceber essas reatividades, reações ou movimentos, é que você consegue colocar atenção e consciência para soltar, para relaxar onde precisa ser relaxado, qualquer tensão, tensão mental, emocional, física, até uma tensão nos corpos astrais. Então você precisa desse movimento de conseguir soltar a tensão para que a energia em você flua e o movimento de crescimento aconteça. Ontem eu tive uma visão assim muito clara, né, fazendo aqui 10º dia, fazendo práticas absolutamente sem parar, o tempo inteiro voltando para isso, o tempo inteiro voltando, somadas a essas práticas, me permitem ter uma clareza muito grande dos movimentos que acontecem aqui dentro e praticar a presença em cima deles. Então ontem eu tive uma visão muito clara, por exemplo, de como a vibração do nosso campo afeta, por exemplo, a questão dos nossos tipos e instintos e como isso se comunica com a questão de estar ou não presente, estar na superfície ou estar no fundo. Então, o homem que você chamaria, né, o homem, a mulher, quando eu falo homem é generalizando, que você chamaria de normal, entre aspas, tá? O que ele tem? O campo energético dele está vibrando boa parte fora do corpo físico, sem a presença, e uma parte está tocando a superfície e um pouquinho para dentro, ou seja, ele está anima pela alma, só um pedacinho da superfície que toca o seu corpo. E aí isso vai permitir que ele viva apenas no nível das reações e das mecanicidades. Então, o que está aqui na superfície? Estão os meus programas do meu corpo, os meus padrões, aqueles hábitos que eu faço, porque é o meu tipo de enneagrama e é assim que eu faço, aquelas emoções que vêm automaticamente, aqueles pensamentos que são softwares repetitivos, que são só histórias, ficou falando o tempo inteiro. Então, essa máquina reativa é onde a maioria das pessoas vive. E ela, né, a gente pode classificar ela em 9 máquinas, vamos dizer assim. Então, boa parte da energia da pessoa ainda está fora dela, está dissociada. Quando a gente fala, às vezes, em dissociação de um trauma, às vezes a gente pensa naquela pessoa que está completamente fora do corpo. Aí é um trauma, é uma dissociação muito alta, né? Não sobrou quase nada ali. Mas, de certa forma, o ser humano vive em dissociação de boa parte de si mesmo. Uma parte dela fica animando a máquina. E aí essa máquina que a gente vê rodando por aí, para quem não faz o trabalho de autoconhecimento ou para quem de alguma forma não despertou para isso, seja intencionalmente ou a vida dando algum tipo de chacoalho. São máquinas encontrando máquinas. Então, de repente, a sua energia começa a se aprofundar. Porque você parou, porque você meditou, ou porque a vida te deu uma fisgada mais fundo no coração, então a faca entrou mais fundo, então você sentiu uma camada mais longe lá dentro, na verdade. E aí quando essa energia, essa tua alma vai entrando para dentro mais fundo na superfície, ela toca
nessas paixões do tipo, né? Nessas coisas e que começam a reagir, porque elas não querem ir mais fundo, elas têm medo de perder a máquina. Então elas começam a reagir. Tudo em você começa a reagir para não se aprofundar. Então, quando a camada vai descendo, a camada de baixo ativa e reage. E são o que a gente chama dos mecanismos de defesa. Né? Eles estão se defendendo para que você não vá mais fundo. Por que eles fazem isso? Porque eles são ruins? Não, porque a máquina é automática. Se ela desmontar, ela morre. E ela tem instinto de sobrevivência porque ela vem do mundo mecânico natural da Terra. E ele tem instinto de sobrevivência em todas as animações ou corpos animados que aqui existem. É uma programação natural do que nasce da Terra, sobreviver. Então você toca, por exemplo, na paixão do seu tipo e começa a reagir, a fazer coisas para tentar sair. Mas se você tem a coragem, por exemplo, quem fez o coaching espiritual, sabe o que a gente faz, né? A gente toca a paixão, solta as reações e entra lá dentro para sentir o sofrimento que está por detrás. A gula não é o fazer, essa é a defesa, mas aquela dor daquele vazio que está ali dentro, né? A ira não é o... A ira é a mágoa doída que está ali dentro. E aí eu vou uma camada mais fundo ainda e o meu coração acorda, porque a dor começa a ficar maior. Então, ao tocar nessa terceira camada, todas as defesas da terceira camada começam a acordar. E claro que elas são muito mais fortes, muito mais viscerais, muito mais internas. Então é natural que alguma coisa vá me tirar dali, ou alguma ação, ou alguma dissociação, ou eu começo a resistir a isso. Tudo em mim, no meu corpo, começa, e nas estruturas mecânicas, a resistir. Então, em termos de lei do 3, eu tenho uma força ativa que está buscando o crescimento e aprofundamento, e se levanta uma força de resistência, uma força de negação que empurra na direção contrária. E a força de resistência, mecanismos de defesa, ela não é meu inimigo. O que a lei do 3 ensina é que a força 1 e a força de resistência elas são necessárias para o crescimento. Só tem crescimento na reconciliação, na terceira força, que não é bem uma união, é um terceiro lugar que nasce a partir da reconciliação daquilo que empurra e daquilo que se levanta como resistência. Então, para alguns, e aí já precisa de uma prática espiritual profunda, consegue perceber a resistência lá no fundo do coração, do espinho, que é o trabalho espiritual, solta e aí lá dentro encontra o quê? As virtudes por detrás dessa casca. Não é isso que a gente faz, né? Coaching espiritual ensina você a encontrar as virtudes e você foi para uma camada ainda mais funda de você. E é claro que haverá outras camadas e as resistências vão acontecer. O que você vai encontrar lá no fundo? Quem fez o Essência e Transcendência da nossa escola de alquimista? Lá no fundo de tudo, você encontra um lugar onde não está identificado com nenhuma dessas camadas de máquina. E esse lugar é aquele que no Essência e Transcendência do alquimista nós chamamos de Core State, que na verdade é um lugar onde, se eu te pergunto quem você é, o que você está sentindo, mas você entrou num estado de união com o todo total, que dissolveu essas estruturas e você se sente um com a coisa toda. Então, se a gente for pensar, a nossa alma está tentando descer para a Terra, para dentro de nós, penetrar. Mas as resistências que a Terra em nós fazem seguram a maioria de nós para viver nos automatismos das diferentes camadas. Eu poderia dizer em qual camada está o tipo, o instinto, a paixão, a fixação, mas ficaria um vídeo longo demais, ficou muito claro para mim. Precisa da alma entrar naquele lugar, acender aquela luz, aquela defesa se postar, ou eu relaxar e me render em relação àquela defesa e mergulhar uma camada mais fundo. E sentir isso com clareza, não como teoria, mas sentir isso ontem
com absoluta clareza, como eu nunca tinha visto, ou lido, ou sentido antes, talvez porque veio de dentro, muito clarinho o que acontece com a alma entrando, as reações de cada ponto, a alma vem percebendo, e também a atuação eterna da terceira força, o céu e a terra, horas resistindo, reconciliação, resistência, tensão, soltar e deixar a vida fazer o que no fundo ela deseja, que é reconciliar céu e terra, primeira e segunda força. Eu realmente não sei, né, o que me trouxe até aqui, num momento improvável, para algo que não tinha objetivo prático, com dificuldades ao redor, sem saber muito bem o que estaria, mas confiando nesse convite da vida. Todas as circunstâncias parecem não ser as melhores, e ainda assim, parece que tem algo absolutamente de oitava se abrindo. E por isso eu sou grato hoje, no 10º dia.